Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show. O programa Spot Show há 3 anos no ar, levando esportes olímpicos, paralímpicos, conversando com atletas, dirigentes, pessoas que trabalham com esporte, fazem a máquina esportiva, fazem a indústria do esporte andar para frente, pessoal. Hoje a gente vai ter aqui a presença de Arthur Borelli, CEO da agência Think Sports, que vai estar conosco daqui a pouquinho aqui, para a gente bater um bate-papo muito legal, muito interessante. Já vou conectar ele aqui e a gente fala mais um pouquinho sobre aí a nossa semana, muita coisa aqui. Amanhã a gente vai estar recebendo aqui o fundador do consultório do marketing, Leonardo Rodrigues, conosco, vai estar presente com a gente. Na quinta-feira, direto de Belo Horizonte, as fundadoras da Super Aqua Kids, Cici e Ivana, vão estar conosco, fazem um trabalho excepcional com a turma aí de natação para bebês. E na sexta-feira, Jorge Carlos Júnior e Luiz Taiori, a galera que faz o programa Sport Show juntamente comigo, direto lá do Coworking Heroes, lá da Rua Galena de Almeida 188. Vou dar um abraço para a família do Coworking Rock Time Heroes. Vão estar conosco aqui passando a semana limpa. E já dividindo a tela comigo, ele, Arthur Borelli, aí, CEO aí da agência Think Sports. Seja muito bem-vindo, Arthur. Como é que vai, Marcelo? Tudo bem? Prazer estar contigo. Obrigado pelo convite. Obrigado você aí, que você dispensar 1 hora para bater um papo com a gente aqui, com a família do Cuca Beta. A gente fica muito feliz, que eu sei que a sua agenda é terrível e acho que continua terrível ainda. Não, que isso, imagina. É um desafio muito grande, é um momento muito legal, na verdade. A pandemia trouxe, claro, todos os desafios, todas as angústias, né, que a gente não precisa ficar reforçando, mas trouxe também muita oportunidade de trazer algo novo, de se reinventar e é a hora de empreender agora, né? A diferença hoje, a diferença do seu negócio se faz valer na diversidade, né? Quando a onda está a favor é muito fácil, é só pegar o jacarezinho e você já chega na praia. O desafio é o contrário. Então agora é uma hora muito boa e o tempo realmente fica um pouquinho curto, mas esses bate-papos são muito especiais e estou à disposição. Vamos lá. Legal, bacana, Arthur. Não, eu gostei muito, eu vi um podcast seu aí lá no Maquinistas, lá do pessoal do Eric Bet, do Sim, Máquina do Esporte. É um conteúdo que a gente, né, indica para todo mundo aí da gestão esportiva aqui no Brasil. E achei muito legal a sua fala, a gente achou muito positiva, né, nesse momento que é difícil, mas que a gente está, cada dia a gente está se reinventando, né? E nós, gestores e atletas também, não gostamos muito de uma normalidade. A gente gosta de alguns desafios aqui, né? Então a sim. gente vem aqui já. A gente gostou muito da sua fala, então não, vamos tentar chamar o Arthur para bater um papo com a gente. Arthur, me fala uma coisa, conta um pouquinho aí da sua relação com o esporte, pois como a gente sabe que você é um apaixonado por esporte, né? Eita, vamos lá. Na verdade, bom, só estendendo os elogios aí ao Eric Betting, a máquina do esporte, eu sempre fui muito fã, né? Eu tive os meus primeiros contatos ali com o Eric na época que eu comecei que na verdade que eu entendi o que eu queria, largar minha carreira publicitária e entrar no meio esportivo. E a máquina sempre foi minha principal base de conteúdo e hoje poder estar eu brinco com ele de estar do mesmo lado da mesa é uma honra muito grande, porque o aprendizado e ali a troca de experiências é sempre muito rica, enfim. Mas minha história no esporte, assim, eu comecei, né, como acho que todo bom brasileiro, sonhando em ser atleta de alto rendimento ali, minha história começou lá no futebol, novinho, depois minha grande paixão foi pela natação. Vivi o basquete como fã fora das quadras na minha cidade, sou de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo. E, e fui seguir minha carreira publicitária, né? Então, enfim, mas o esporte sempre ficou do meu lado. Aí, quando eu virei executivo mesmo de negócio, eu comecei a correr maratona, fazer Ironman, fazer corridas de aventura, as provas mais malucas que você possa imaginar, que eram formas de explorar a minha resiliência, de me conhecer melhor, conhecer minhas forças e tudo mais, isso no fator lógico, psicológico. E,
até ter a oportunidade, de fato, de ter um primeiro contato profissional com o esporte, na área de comunicação. E dali deslanchou. Foi ali que eu conheci esse mundo de escolas de esporte, que é o que me encanta, é o que me motiva a acordar todo dia cedo, empolgado para desenvolver essa transformação na educação através do esporte. E aí acabei me especializando nisso há 7 anos, eu faço exclusivamente isso, 7 para 8 anos, transitando aí por grandes nomes do esporte. De novo, uma coisa que, sei lá, se eu desenhasse isso quando eu era moleque, eu não imaginava. Era impossível desenhar uma história dessa e, de repente, a gente vê que sim, tudo é possível de estar sentado com essas pessoas, com esses grandes nomes, com esses grandes, incontáveis medalhas olímpicas, medalhas mundiais e tudo mais, desenvolvendo esporte como educação, que é o nosso propósito, é o que eu acho que ainda faz falta no Brasil, ainda pode ser muito bem explorado, né? Legal. Arthur, eu confessei alguns programas atrás que só depois de velho que eu virei cara de pau, né? De falar com os atletas, né? Eu nunca fui tão assim atirado a falar com eles. E uma das coisas que sempre me segurava o freio era que muitas vezes eu via alguns atletas como ídolos, né? E eu falava, cara, será que ele vai me atender bem, né? Será que eu não vou, o castelo vai desmoronar, né? Quando a gente tiver um relacionamento, pedir aquele autógrafo, aquela foto, enfim. Desses grandes atletas hoje que você senta na sua mesa lado a lado para fechar negócios, tinha algum que era grande ídolo, assim, que você falou, cara, hoje eu vou receber esse cara para bater um papo, vai ser incrível? Cara, são vários, mas o primeiro foi o mais marcante, né? Porque o primeiro quis Deus me colocar com um cara que eu sonhava em ser quando eu era criança, que era o Gustavo Borges. Eu brincava que eu ia ser o Gustavo Borges, então meu apelido era Arthur Borges, porque eu só falava que eu era ele, pô. Enfim, como eu sou de Ribeirão Preto, minha família é de Ituverava, a mesma cidade do pai e da mãe dele, eu falo, pô, eu sou próximo. Aí mal sabia que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Enfim, mas quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, enfim, entrei na sala de reunião, vou ter conversa com ele. Eu nunca tinha tido contato com ninguém assim, muito menos com ele. E aí eu lembro que o Gustavo entrou com aquele tamanico dele, né? Entrou assim na sala, tal, sentou na mesa. E aí, tudo bem? Eu, não tá. A minha primeira frase foi essa, não. Cara, não, tô nervoso. Falei, cara, eu sonhava em ser você. Enfim, tá tudo errado essa conversa aqui. Começou assim. Mas tem vários outros aqui. Eu vou até vou fazer uma brincadeira aqui. Eu acho que ele ainda está aqui acompanhando o Arthur Belchor aqui, que hoje joga no Brasília. Espero que ele esteja vendo aí ainda. Ele jogava no Coque Ribeirão na época, aí era meu nome, com TH igual. Eu falava, cara, será que um dia eu vou ganhar uma camiseta dele, uma camisa dele do Coque? Eu sempre cobro isso dele. Hoje ele é meu cliente, nosso parceiro aqui na NBA, tem unidade nossa lá. Que eu via meu nome e falava, caraca, meu nome na camiseta, na camisa do time, campeão paulista, brasileiro. Imagina só. Então, são brincadeiras assim, mas que realmente eram sonhos muito distantes de uma criança ali, de um jovem desenvolvendo e sonhando com o esporte, e que hoje transita, né? Quando eu tive a oportunidade de estar do lado do Ronaldo Fenômeno, poxa, quem não... Olha lá, ele respondeu, caralho. Olha a camiseta, Arthur! Olha a camiseta, Arthur! Vamos lá! Vamos fazer uma força aqui pro Arthur dar uma camiseta. Mas o Ronaldo Fenômeno, com certeza, é o cara que, meu Deus do céu, a perna tremia mais que tudo. Então, enfim, mas você vê que são todos esses caras, tem alguns que já entraram aqui, que hoje são nossos parceiros aqui na NBA. Danilo Castro, enfim, eu vi alguns entrando aqui. São nomes que são mágicos. Eu via isso dentro da quadra. E eu falo, caraca, como é que esses caras podem ter esse alto rendimento, nessa pressão, nesse negócio? E hoje, quando eu sento com eles, eu faço questão de falar isso, né? Eu falo, cara, você sabia as suas atitudes lá dentro, o que vocês faziam lá dentro, me fez sonhar mais alto com isso. Me fez ser um cara... Nunca imaginava que eu ia ter a NBA, né, do meu lado. Não é isso. Mas são esses exemplos desses grandes nomes que trazem para nós. E é isso que eu coloco como... Eu tenho uma premissa como empresa e como ser humano, que é trazer o esporte como educação, como uma ferramenta de educação. Mas tem um outro lado que eu falo sempre para eles, que é fazer com que a imagem deles não sei se é a melhor palavra, mas não morra, não se apague.
A história desses caras são lindas. A história, independente se é campeão olímpico, se é campeão paulista, do que for. Esses caras, se eles chegaram no alto rendimento, eles merecem tapete vermelho, onde for. Só que essa história precisa ser bem contada. E aí onde eu faço questão de tentar ajudar da melhor forma para que eles tenham isso que eles merecem. Esses caras todos são fantásticos, cara. Não, sem dúvida nenhuma. É muito legal, muito bacana. Eu tive uma experiência com o Michael Phelps, cara, que foi fantástico. Pelo amor de Deus, nem fala isso. Até babei, até caiu água, meu Deus. Que até não, arrepia aqui, né? Por isso meu Deus. Olha, que a partir daquele dia foi o teste final de realmente de perder a cara de pau e conversar com as pessoas, mas que eu tremia assim, de medo de falar, pô, será que eu vou me decepcionar, né? Mas não, foi fantástico. E deixa para outra hora, que hoje nós vamos contar a história aqui do Arthur Borelli, CEO da agência Think Sports, que vem fazendo um trabalho brilhante aí na área de esportes, várias metodologias voltadas para a educação, fora o 360, que é impedível, galera. Vocês têm que entrar aí, é fantástico, acesso lá, é fantástico no YouTube, galera. Arthur, como é que surgiu a ideia da Think Sports, querido? Cara, Think Sports nasceu, na verdade, o nome, né, da agência vem justamente da minha reflexão lá atrás, né? Eu via que existia era nativo, né, que houvesse a paixão pelo esporte e dela se vivesse. E, cara, no final do dia, o esporte é um negócio. Ele precisa ser visto como um negócio, ele precisa ser, né, esse lado corporativo, ele tem que fazer parte de qualquer segmento de mercado. O esporte não é diferente. Né, a conta tem que fechar no azul, não pode fechar no vermelho ali porque eu amo o negócio. Não é assim. Então, até o nome nasce muito disso, é de pensar o esporte antes de agir por ele, porque agir é natural. E aí nasceu disso. Eu estava trilhando a minha carreira publicitária, né, na área de comunicação, de negócios, marketing digital, isso na verdade desde 2005, e aí vim até, sei lá, 2012 e tal. E eu via que o esporte, aí quando eu comecei a fazer Ironman, maratona, essas coisas, eu via que a comunicação ela podia ser mais segmentada, mais exclusiva, mais persuasiva. E aí aí falei, pô, deixa eu ver se esse negócio dá certo. E comecei a tentar transportar uma coisa para outra e, com todo respeito, brincar com esse negócio. Dali da frente, aí eu comecei a ter essas oportunidades e, num dado momento, eu recebi essa oportunidade de trabalhar com o Gustavo Borges, né? E aí teve a fatídica entrevista, tal, esse negócio todo. E aí eu entendi o que era metodologia esportiva, falei, cara, isso faz falta no Brasil. Talvez, não que eu levasse jeito para ser um nadador olímpico, mas talvez se eu tivesse tido a vivência de uma metodologia formativa, talvez a minha vida fosse um pouco diferente, em uma série de fatores. Graças a Deus, eu tive treinadores fantásticos, que souberam transportar isso, mas a gente sabe que isso não é normal, não é comum. Bom, eu vi que isso era um negócio diferente, vi que não era normal no Brasil, quando você pesquisava isso em 2013, se pesquisava metodologias esportivas, eu tinha um Gustavo Borges voando aí, líder, né? Ele foi pioneiro, acho, nisso no Brasil. Você viu um Bernardinho que tinha um projeto ainda bem fechado ali, Rio de Janeiro e tal, mas que funcionava muito bem. E eu via vários outros nomes que ou tiveram, ou tinham e estavam com problema, ou queriam ter um negócio desse. Então era muito natural que houvesse um business nesse negócio. Falei, bom, vamos entender qual é a frente. Então eu tenho um processo pedagógico, tenho um processo a parte pedagógica, a parte de marca. A marca, seja uma NBA ou Gustavo Borges, né, um atleta ou uma marca de fato, é uma marca. O Gustavo tem que ser uma marca e assim vai. Bom, marca era a minha especialidade, parte pedagógica não sou profissional de educação física, então vamos entender como é que essa parte pedagógica funciona. Via de regra, esses caras já tinham esse processo, era o porto seguro deles, faltava operação.
Então, foi daí que eu acabei encontrando esse nicho, muita pesquisa. De novo, não conhecia nenhum atleta de nada de alto rendimento. E fomos aí pesquisando, buscando, fui pesquisando oportunidades, batendo na porta, conhece um aqui, outro ali, vai. De repente eu estava trazendo uma percepção, um diagnóstico meu, por ter debruçado nesse mercado, que teve uma boa aceitação, e ali aí as coisas começaram a decolar. Então, desse universo, eu acabei passando por esses grandes nomes, né? Foram alguns bem, né? Todos, enfim, são muito especiais, mas grandes nomes do esporte, até que há 2 anos a Think Sports nasceu oficialmente, né? Esse nome eu já usava antigamente como um nome meu, como consultoria, e aí nasceu oficialmente, muito claro, impulsionado pelo programa da NBA Basketball School, que na verdade, claro, foi um divisor de águas para nós, não posso conduzir de outra forma que não essa, em função de toda a amplitude da marca, do posicionamento de mercado, a agressividade de forma positiva que a gente conseguiu implantar isso no Brasil, com todos os desafios que a gente tem. Então isso veio a calhar, né, da concepção da agência de fato. E aí, a partir dali, eu comecei também a trazer um time direto, full time comigo. Antes eu tinha freelancer para todos os lados. Aí, com esse programa da NBA, a gente, de fato, estruturou a agência com profissionais que amam o esporte. São profissionais fantásticos, que fazem toda a diferença. Hoje, esses caras dão um show muito mais do que eu consigo fazer aqui dentro. São eles que fazem, de fato, a diferença nessa tratativa de todos os negócios, seja da própria NBA, carro-chefe, ou das novas frentes que a gente tem desenvolvido. Bacana, muito bom. Galera, estou conversando aqui com o Arthur Borelli, CEO da Think Sports. Siga _ Think Sports no Instagram. Siga também o Fórum Live, Fórum 360 Live, galera, no YouTube aí. Grandes palestras, grandes bate-papos sensacionais aí, que eu acho que foi uma das coisas positivas aí da pandemia. Pelo menos aqui do Cuca Beta, aqui, eu, Jorge e Salsicha, a gente curte muito aí a programação do Fórum 360 aí, Arthur. Galera, quem quiser participar, quiser mandar pergunta, Arthur, manda pergunta aqui, a gente vai encaixando aí no nosso bate-papo aqui. Arthur, antes a gente segue você aí desde a implantação da NBA Basketball School, aí a gente teve o privilégio de assistir logo a primeira Sim. da NBA aí. Foi muito legal. E, cara, a gente vinha seguindo você aí num ritmo alucinante, né? Você, o seu time aí. Muito bem. Chegamos no dia 13 de março, que eu imagino que você e todo mundo estava no outro patamar com a ideia na cabeça, né? E aí chega aquela sexta-feira, que muita gente esquece, que foi uma sexta-feira 13 de março, né? E, cara, muda tudo do dia para a noite, né? Cara, como é que vocês estão hoje, né? O que vocês fizeram para se reinventar aí, né? E o que vocês têm aí em mente aí para os próximos passos, Arthur? Bom, isso foi de fato um momento muito delicado, né, da nossa rotina, né? A gente teve na semana, bom, a gente tinha um planejamento muito grande, né, do programa da NBA, ia ter um torneio nesse primeiro semestre, um torneio fantástico, 6 sedes no Brasil, com final na NBA House em São Paulo, era aquele desenho dos sonhos. Tinha algumas ativações nesse semestre, agora nessa fase, muito provavelmente na semana seguinte nós teríamos mais uma edição do treinamento técnico, que é sempre um momento muito especial para nós. E também desenhando aí, com certeza, já em vias finais de estruturação do primeiro camp da NBA nos Estados Unidos, né? Oficialmente pilotado pela NBA, o que a magia dá para ir ainda mais longe, né? Pensando do que seria um evento oficial da NBA para as crianças lá. Então, esse momento foi bem duro, e em especial porque no final de semana antes, a gente tinha acabado de entregar o Girls Camp, foi o primeiro camp 100% feminino, foi o nosso melhor camp, né, comparado nas operações, com sold out antecipado, fila de espera, era a quadra delas, cara, sei lá, foi um momento muito mágico, todas as TVs envolvidas, pensamos fora da quadra, trazendo Etienne Medeiros, Fofão, Juliana Cabral,
Cara, sei lá, eu até brinco falando esse negócio do esporte, nossa paixão no esporte. Quando terminou o papo ali das três, né, da Juliana, da Fofão e da Etienne, a gente sempre pede para elas levarem as medalhas, tal, aquele negócio, fazer a foto. Pô, de repente tem uma cadeira com, sei lá, tinha 4, 5 medalhas olímpicas paradas em cima da cadeira. Você fala assim, meu Deus, não é possível. Então, e trazendo um conteúdo de empoderamento feminino, e o evento tão impactante que a gente acabou até sendo premiado no meio dessa pandemia. Teve um prêmio, o prêmio Lusófonos em Portugal, que é um prêmio dos países de língua portuguesa. Foi o nosso primeiro prêmio, já um prêmio internacional pelo evento estruturado que nós tivemos, que realmente foi um divisor de águas para o basquete feminino, para a própria NBA, WNBA e tudo mais. E de repente, uma semana, 5 dias depois, para tudo enfim, puxa o freio de mão, fecha o vidro e vamos esperar. Cara, foi muito duro ali naquele momento, né? Eu falei isso até na live no podcast do Máquina do Esporte, e é de fato o maior sentimento ali era a incerteza de quanto tempo ia durar. Eu não vou conduzir de outra forma do que eu de fato vivi, achando que iam ser 15 a 30 dias. A minha percepção era essa. Então, em tese, era até fácil de segurar essa situação. E, de repente, vai passando dia após dia, semana após semana, tudo potencializado ao cenário do Brasil, que eu acho que nem vem ao caso, mas que dificulta a nossa percepção como empresário, como gestor de negócio, o que for. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, né? Eu tenho uma responsabilidade como gestão da marca, eu tenho uma responsabilidade como gestão de uma rede com são 106 unidades, então dividindo aí o que seria contrato ou unidade de fato, mas enfim, são 106 gestores, vamos pensar assim, que de certa forma dependem do nosso negócio ou têm o nosso negócio ou como fonte de sobrevivência, né, como negócio comercial ou com cunho institucional. E eu tenho uma liderança dentro do meu escritório também, né? Então, eu tenho que trazer essa estabilidade para eles. E eu tenho aí, como posicionamento meu, a melhor defesa é o ataque nesse momento. Então, quando você vê uma turbulência, cara, eu vou para cima, nós vamos entender a melhor forma agindo. E quando eu falo isso, é colocar produto no mercado, colocar ideia, colocar insight, vamos fazer, vamos testar. Porque no momento de sensibilidade do consumidor é onde a gente consegue, de fato, fazer testes mais simples e ter uma resposta rápida se funciona ou não. Perfeito. Então, a gente começou a fazer isso. Eu rasgo elogio para o meu time, porque, de fato, eles vestiram a camisa nisso, assim, abraçaram a causa desde o primeiro momento, com toda a sensibilidade que a gente sabe que acontece dentro de casa, né? Com tudo que envolve as famílias. Puta, agora vou, não vou, faz faculdade, tem filho, enfim, cachorro, papagaio, o que tiver que ser. Eles estão juntos nessa, compraram a ideia e pé no acelerador e vamos colocar ações no mercado para a rede Basketball School, né? Esse foi um ponto-chave. A gente tinha essa responsabilidade com a rede. E aí eu deixei meu time 100% focado nisso. A gente fui, claro, atuando com esses insights. Então, aula online, sei lá, foram várias ações que a gente fez. A aula online, de fato, foi o que a gente fez de forma mais recorrente, mas o torneio do 2K, da NBA, que a gente fez agora há 2 semanas, que foi fantástico também. Enfim, e trazendo conteúdos de reflexão para a unidade. Esse é um ponto muito sério. Eu venho batendo nessa tecla o tempo todo. Tem 2 cenários que a pandemia deixou muito evidente. Um é a necessidade da escola ou do clube ou dos órgãos responsáveis enxergarem o esporte nessa forma, como educação. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eles também entendam que, mesmo sendo esporte coletivo, e de novo, aqui não é um profissional de educação física falando, há possibilidade de se manter essa atividade com segurança. Você não precisa jogar o basquete, contato, tal, jogar, blá, blá, não. Você pode se manter ativo, porque tem uma questão muito óbvia nisso. E aí eu chego no segundo pilar ali, que foram aprendizados da pandemia.
O esporte, a gente fala de educação, a gente fala de diversão, a gente fala de bem-estar. Eu não estou falando de competição. Na Think Sports a gente não trata competição. Competição eu trato para os órgãos competentes, então, ou para as instituições, para as empresas que de fato gerenciam isso. Eu estou falando de bem-estar. Qual criança não quer se divertir nesse momento? Qual criança não precisa de educação, seguir se educando nesse momento? E qual criança ou família, pensando fora da caixa, não quer ter um momento de bem-estar no meio dessa loucura toda? A empresa, o Basketball School não deixa de ser uma ferramenta para isso. E, aliás, ela trabalha muito bem esses 3 pilares, além da habilidade, claro, que é o único que, de fato, seria impactado, ou foi impactado. E o segundo ponto é a necessidade do entendimento como negócio. O negócio ser visto como negócio. Lembra do princípio da Think Sports? E aqui eu falo de uma empresa que tem uma licença da NBA Basketball School, de fato, uma escola de basquete. E o professor que está ali na beira da quadra, ou estaria na beira da quadra, é muito importante que ele sinta, ele perceba que isso é um negócio que pode apoiar a vida profissional dele. Mas ele precisa ver como um negócio, não como uma aula de basquete. É muito diferente. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, quando eu trago esse desafio, essa reflexão, isso às vezes gera alguma sensibilidade, mas de fato, no final, a gente sabe que tem uma mudança de olhar para isso, porque é uma ferramenta gigante que a gente tem na mão. Então, sei lá, para contextualizar, no último domingo a gente fez uma aula online aqui global, né, com outras NBA Basketball School do mundo. E veio uma lenda, participou uma lenda do Orlando Magic, do Golden State, o Foyle, que entrou aqui para bater um papo com as crianças 5 minutos. Pô, cara, o cara tem história gigante na NBA, tá aqui na sua cara. Então, tá vivendo um momento muito legal, né? Quando a gente olha o tamanho da rede, esses grandes nomes que fazem parte, poxa, aqui já entraram 2 que eu citei, mas deve ter mais, e vai acontecendo isso o tempo todo dentro da rede. Eu até falo pro nosso time disso, né? Apresentem o currículo desse cara ou dessa profissional que está aqui, porque esses caras têm uma história fantástica e talvez as crianças não saibam. Talvez esse cara tenha ganho uma medalha pan-americana, uma medalha, enfim, que seja, brasileiro, mundial, sul-americana, assim vai, que é muito mágico, é fantástico. Dentro das nossas realidades, isso é um negócio imensurável. E tá ali, tá aqui, ó, na nossa frente. Então, então, quando a gente fala da plataforma da NBA, esse negócio é muito forte. Então, enfim. Então, acho que esse foi a sensibilidade do negócio. Agora, seguindo aí, né, sabendo que a gente já tem sinalização de algumas unidades retornando, isso é muito bom, dá um ar mais leve diante de todo esse desafio. Mas, mesmo assim, voltar com cautela, com todos os protocolos, pecar pelo excesso do cuidado agora é importante, justamente para não gerar nenhum efeito negativo. Não é isso que a gente busca. O que eu quero é ver as crianças com um sorriso no rosto na quadra e, se Deus quiser, a gente já vai conseguir ver isso em breve de novo. Não, sensacional. Eu acho que a sua fala agora, ela lembra muito ontem o que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, o Ítalo Mingoni, teve conosco aqui ontem, conversando, que é isso, né? Da gente tratar esse fã, tratar a comunidade, a gente fazer o esporte para a comunidade. E que todos os players entendam como negócio também, né? Não só como atividade, e aí você traz o professor. E também, conversando com ele, com a questão do futebol americano, a ideia da confederação é de se adaptar, é de minimizar. Então, acho que essas são 2 palavras muito fortes quando a gente vem e traz agora para a pandemia isso, e traz também para a iniciação, né? Porque a gente sabe que você não vai ter um tamanho de quadro oficial em muitas escolas, você não tem isso, você não tem espaço suficiente. Na sua casa você não tem uma casa que nem do LeBron James, né? Então, realmente, se a gente quiser fazer esporte, acho que é a adaptabilidade e a minimização, né? Que a Apple fez muito bem essas 2 coisas, e hoje, né, se tornou esse tamanho que é a Apple. A gente trazer isso para o esporte e trazer isso para a consciência do professor, acho que vai ser fantástico a nível da gente criar várias estratégias que levem a modalidade a crescer, né? Eu acho que é por aí o caminho.
Você comentou um pouco sobre isso, eu acho que faz todo sentido aí, galera. É. Turma, eu tô com a Tu Borelli aqui, CEO da Think Sports, turma. Acompanha Underline Think Sports e aqui o pessoal do Cuca Beta, @CucaBeta. Segunda a sexta-feira, a gente sempre entrevistando alguma personalidade aí do meio do esporte aí, galera. Arthur, bom, você já falou um pouquinho aí, eu já estou surpreso com esse número de 106 unidades. Sim. Né? Eu lembro lá no início que você falou modestamente, vamos tentar começar no máximo 30. E hoje... Eram 20, eram 20. 20. Era 20? Eram 20, eram 20. Então tá bom. Quem conta um ponto sempre aumenta, né? Tem um ditado assim. Tem um ditado assim, eu não me lembro, não. Mas, cara, 106 unidades. Que fantástico, hein? A gente tinha um plano, né? De fato, foi até um plano que foi aprovado pela NBA lá no início, né? Quando nós tivemos o Go Live do projeto aqui no Brasil, foi em agosto de 2018. A gente começou o desenvolvimento de toda a concepção do projeto, né? Era quase que uma folha em branco. A gente tinha as diretrizes gerais da marca, mas precisava trazer isso para o cenário brasileiro. E aí o plano aprovado era ter 20 escolas em São Paulo. E dali entender o mercado, né? O que de fato aconteceu, a gente fez um lançamento aqui que foi até bem fechado. A gente tinha um cenário mais conservador mesmo para isso, não era romper tantas barreiras de cara mesmo. Mas quando essa informação vazou naturalmente aí pela empresa, e que bom que assim foi, não é um problema, a gente começou a receber, eu comecei a receber consultas, né, de todos os lugares, e cada vez que vinha vinha mais 2, 3, e vinha pancada. E todos com projetos curiosos, interessantes, bacanas, grandes, menores, iniciantes, tinha de tudo. Cara, eu fiz um diagnóstico disso, eu fui absorvendo essa análise, e de repente eu vi que tinha um negócio maior ali. Que eu confesso que eu também não tinha noção da grandeza, só sabia que era bem maior do que a gente imaginava. Levei isso para uma reunião de comitê com a NBA, e dali a gente tomou a decisão a 4 mãos e falou, bom, vamos ter os 20 contratos, que era a ideia, mas como acontecia de ter uma escola com mais de uma sede, esse tipo de coisa, então dentro dessa concepção dos 20 contratos que eu tinha por acordo com a NBA, a gente chegou a 32 unidades nesses 20 clientes, vamos chamar assim. E ali a gente começou o ano, né? Então, e ali já estava, agora já não lembro mais, mas acho que eram 12, não lembro quantos estados eram, sei lá, 6, 8 estados, alguma coisa assim. Eu tô provando do próprio veneno, né? Porque eu sempre pensava assim, eu vou ter sempre os números cravados, eu nunca vou esquecer, esse cara vai passando o tempo, a gente já não grava mais, né? Tem jeito, não tem jeito. Mas enfim, passamos aí, conforme eu fui fazendo o lançamento, e eu sempre vou em todas, né? Eu busco estar sempre com o cliente, pelo menos nesse pontapé inicial aí, para ver como é que tá a estruturação, né? Fazer a apresentação, que é sempre um momento muito mágico e tal. E cada vez que lançava no lugar, vinha o estado. E vinha pedidos do próprio estado, às vezes da mesma cidade, enfim. Mais uma vez, vamos entendendo, vamos buscando informação. Meados de abril, eu trouxe um relatório para mim. Galera, ó, tem isso aqui de fila de espera. Um monte. Meu Deus, então vamos lá. Aí, como é que aí a NBA traz a responsabilidade para, bom, como é que você vai entender, como é que você vai dar suporte para essas unidades? Montei o plano, então nós vamos fazer assim, 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 vamos automatizar isso aqui é prioridade, esse não é, tal. Aprovou. Então vamos para mais... aí como já tinha essa variação de várias sedes no contrato e tal, acabamos, curiosamente, juro que não foi combinado, pular de 32 para 64. Dobrou o tamanho. Nós tivemos 2 credenciamentos, não é legal, mas é importante citar, por uso irregular da marca, algumas questões que infelizmente fazem parte do negócio. E aí então nós tivemos ali 34 contratos com 2 credenciamentos, 32 e 64. Perfeito. Seguimos o segundo semestre, né, com as janelas que a NBA daria para abertura. Então começamos o segundo semestre e vem acumulando esses pedidos, a gente vem tratando ao longo do ano tal, para virar 2021. Então nós fizemos essas vendas ao final do ano passado, e chegamos a 106 agora nesse início de 2021.
claro, temos aí algumas unidades que nem chegaram a fazer lançamento, são poucas que não fizeram lançamento, que era aquilo, né, pós-carnaval e, e já teve a paralisação. Eu tive um lançamento na noite antes, no dia 12 à noite. Caraca. Aliás, eu tive dia 11 e dia 12 à noite. Então, ele lançou, parou. E algumas que não chegaram a lançar, e outras que, claro, estão começando a operação de uma forma muito mágica e também foram duramente impactados ali naquele momento. Então, mas é um processo grande, a gente acabou de reabrir o processo de vendas, inclusive olhando 2021 com algumas oportunidades devido à pandemia, enfim, de posicionamento de marca e tudo mais. Agora com muito mais aprendizado também, agora com a realidade maior do Brasil, né? A gente fala de 18 estados já, né? 17 mais Distrito Federal, então a gente tem uma grandeza aí, já tem uma maior clareza de como está funcionando o Brasil e aí alguns direcionamentos que a gente vai conseguir dar daqui para frente. Não, fantástico. Arthur, uma coisa que me chamou a atenção aí, que você falou que você não esperava esse número, você ficou surpreso, né, com esse número. Você acredita, porque eu converso com outros gestores, pessoas que tentam fazer esporte aqui no Brasil, né? Você acha que falta para a gente números mais claros do tamanho de pessoas que a gente pode impactar, números que correspondem mais ao a nossa modalidade, né? Porque eu converso com a gente aqui no Cucabeta, a gente conversa com esportes olímpicos, paralímpicos, né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de mensurar o nosso público, né? Quem é o nosso público, né? Você acha que ainda essa é uma lacuna existente na nossa gestão esportiva aqui do Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. E sem base de dados a gente não evolui. Aí vem o meu lado publicitário e de negócio lá atrás. Eu vivia com isso. O nosso negócio era totalmente baseado em análise de dados. A nossa tomada de decisão partia de dados, né? E quando eu falo até desse momento agora, eu acho que pós-pandemia, até por essa pancada do mundo digital que veio de uma vez agora, esse tsunami que veio de uma vez desse mundo digital, que eu duvido que ele diminua. Ele vai ser adaptado a um retorno, mas eu não acho que vai ser... Que lives, que Zoom, essas coisas vão acabar, não acho mesmo. Enfim, os negócios, em especial o esporte, estão muito atrasados nisso, né? Eu coloco aqui dentro mesmo. Aliás, o que eu falo da responsabilidade de um professor entender que isso é um negócio, não é só uma aula de basquete, é porque se tem alguém que tem essa base de informação quentíssima, é ele. E se ele não compartilhar isso com o seu gestor e do seu gestor com o programa que ele faça parte ou com a instituição que ele faça parte, se eu souber que esse aluno tem uma situação A ou B, gosta disso ou daquilo, tem uma particularidade daquilo ou daquilo, enfim, informação, a nossa tomada de decisão vai ser muito mais assertiva. Quando eu falo de negócio no nosso meio e que eu falo da importância de fidelizar esse fã, como bem colocou o pessoal do futebol americano, e a NBA conduz igual, a gente busca a base de fãs, e fãs é experiência positiva. Eu só vou oferecer a melhor experiência quando eu souber o que esse consumidor quer. Isso é uma linha muito lógica de entendimento. Então, quando eu ofereço um Girls Camp, por exemplo, o Eric me perguntou lá, eu lembro, foi muito marcante, se o esporte feminino está sendo mais impactado ou menos impactado na pandemia e como que vai voltar, né? A diferença vai ser maior ou menor? No meu mundo das escolinhas, né, das escolas de esporte em geral, e aí quando eu falo do programa NBA Basketball School em especial, eu não consigo perceber essa diferença. Claro que ainda tem um público masculino maior, mas quando eu faço um evento, um Girls Camp, foi o único que teve sold out. Os outros dois não. E tinha fila de espera, e tinha mãe que ficou brava comigo, porque eu não consegui uma vaga extra. Então, assim, peraí, será que não tem ou não é oferecido? Ou não é percebido?
Então, né, hoje eu olho nossa base com as informações que a gente tem e que ainda a gente precisa melhorar muito nisso, confesso. A gente tem ali mais ou menos 30% em público feminino. Cara, é um número muito expressivo para quem está começando, para quem está dentro da escola, que o basquete não é uma prioridade, não é uma modalidade que é a principal de nenhum lugar, isso a gente sabe. Ela só vai ser prioridade na escola de basquete, em qualquer outro lugar não vai ser. Então, quando a gente olha esse número, é bem interessante, porque, de novo, mal começou. Então, a base de dados ela é fundamental. Hoje, talvez, seja um dos principais pontos que eu trago como exigência sempre foi do programa, mas agora de uma forma mais intensa, porque o meu cliente também precisa saber que a base de dados é importante para ele. E ele também não é obrigado a saber, eu preciso trazer esse conteúdo. Então, até contando em primeira mão, a gente está agora finalizando a estruturação para oferecer um curso de gestão de escolas de esporte. A Think Sports vai oferecer isso para o mercado, justamente entendendo que isso é fundamental. A base de entender quem é o meu consumidor é o meu mundo aqui da parte de comunicação. Mas tem um outro lado tão sério quanto que é a parte financeira. Mas o cara não precisa ser contador, mas ele precisa entender que existe uma planilha de Excel, que ele precisa ter um plano mensal, que a diferença de um plano mensal para um semestral faz diferença no bolso dele, não é aquele olhar frio de ver que o semestral, então no mês ele ganha menos, então não funciona. São coisas tão simples, mas que lá no final, né, de um ano, de uma experiência, vai ser muito mais positiva. Quando eu falo desse ponto da parte de base de dados, né, o nosso cliente ele visa naturalmente o alto rendimento, né? O nosso consumidor ali, né? A criança nasce já com esse olhar. Então já quer ser o novo Gustavo Borges, como eu fui, enfim, assim vai. E de repente, cara, quando a gente fala dessa parte da diversão que a NBA oferece e tudo mais, que não é a competição, é o bem-estar, é o processo formativo, quando você olha a camada que a gente consegue desenvolver nessa pirâmide, cara, aqui esse é o consumidor que vai estar feliz o tempo todo, esse cara é o que vai fazer um plano agora e vai entender que é longo prazo, e esse cara vai pagar sua mensalidade 2, 3, 5, 6 anos, e assim vai. Então, será que é melhor ter aquela competição aguçada, falando como negócio, ou você trabalhar essa base formativa, divertida primeiro, e naturalmente vai surgir esse alto rendimento? Então, são formas diferentes de enxergar, que são mais inclusivas e que, no meu entendimento como negócio, fazem muita diferença. Faz muita diferença. Não, legal ouvir isso de você, porque a gente vem conversando isso, a gente vem percebendo que existe esse gap muito grande de informações que dificulta o nosso trabalho, né? Existe também um movimento de algumas agências esportivas lá em Londres já se transformando em agência de dados, né? Também é uma outra tendência muito forte que impacta aí o mercado de forma positiva e acho que nós aí que fazemos o nosso esporte, cada um no seu nicho, tem que tentar buscar cada vez mais dados, informações para alimentar as agências para que a gente possa fazer um trabalho integrado aí. Você sabe que... Só contando um detalhe que eu tive, você citou de Londres, a Sport Business é de Londres, né? Não sei se é um dos exemplos aí, mas eu tive a oportunidade de conhecer o CEO da unidade de Miami, que eu tive em Miami agora em janeiro e tive a oportunidade de conhecê-lo. Você vê como as coisas são, né? O cara é triatleta também, aí, puta, coincidência de coisa. Eu tava em Miami, ele, o escritório era do lado, mandei uma mensagem, marcamos um café e fomos lá conversar. E a Sport Business é uma empresa de conteúdo, só que ela não se posiciona como conteúdo, ela se posiciona como uma empresa de dados, é justamente isso. Então, ela traz uma base de coisas. Foi uma das coisas que eu mais... me brilhou os olhos nos últimos tempos ali de concepção de empresa, que era entender. Ele traz uma análise, uma cronologia, por exemplo, de uma marca. Então, ele vai pegar assim, quanto que a Nike investiu no basquete, sei lá onde. Aí ele traz uma cronologia, aí ele pega o perfil da minha empresa e dá um match com ela e fala assim, bom,
se você bater na porta da Nike, você tem uma chance de 70% da Nike estar envolvida com o seu negócio, porque ela tem no DNA dela esse histórico de investimento, de ações, o que seja o que for, no seu setor. Então, só que disso, eu tô falando da Nike, que talvez seja óbvio, mas ele pega uma lista de empresas que você nem imagina que tem a conexão com o esporte, e tem. Né? Uma história sempre marcante é o McDonald's com a Olimpíada e Copa do Mundo, e como que o McDonald's conseguiu se posicionar, né, quebrando aquela barreira do fast food com saúde e tal, e entregando o que ela tem de excelência, que é o treinamento, é o atendimento e tal. Cara, então, de novo, a NBA, para a NBA o basquete é o produto ali na ponta, mas a NBA se posiciona como mídia. Para nós tem que ser a mesma coisa, né? Eu tenho que oferecer a experiência correta. Fantástico, fantástico exemplo que você traz aí. É sensacional. A gente tenta ficar antenado com o que está acontecendo e acho que para o mercado brasileiro a gente precisa cada vez mais ter dados para a gente poder estar entendendo o público e entregar. E aí, cara, eu ia te fazer uma pergunta agora sobre o basquete feminino. Então, eu vou até, depois dos números que você me mostrou aí, comentou, eu vou até mudar. O que vocês estão fazendo de diferente para atrair esse público feminino aí, sold out, cara? Fantástico, 30% aí do seu público já no feminino. Porque a gente conversa aqui com N esportes aqui, né? E eu acho que, respondendo um pouquinho aí do que você falou um pouco antes, falta a gente dar mais espaço para as meninas. Mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão atraindo tantas meninas aí para a NBA? Na verdade, eu não acho que é uma ação tão exclusiva assim. Naturalmente, porque vamos lá, né? A atividade dessas meninas, a inclusão delas, depende das unidades. Né? Eu tenho professoras, inclusive, na rede, cara, que assim, é de brilhar os olhos. O que essas professoras também fazem, né? Tenho, por exemplo, uma Adrianinha lá com a unidade da Bright Academy, o Carlos Russo está até acompanhando aí, um abraço para ele, um dos nossos grandes clientes aí da rede, lá do Nordeste. A Adrianinha, com toda a bagagem, 5 participações em Olimpíadas, enfim. E é um ser humano espetacular, e é uma profissional espetacular. Tem a Alessandra aqui em São Paulo também, nossa senhora, fantástica. E assim vai. Né? Tem outras professoras que, quando a gente vai descobrindo, vai implanta numa unidade, Curitiba, Espírito Santo, assim vai. Você vai identificando professores que naturalmente cativam mais meninas ali, né? É uma forma mais fácil, sim, de quebrar a barreira ali, inicial, mas você vê um trabalho que elas fazem, cara, é de brilhar os olhos. E aí eu acho que a NBA tem um outro lado que, como a gente entrega muito essa experiência e, de novo, a gente vai quebrando essa barreira de que não é competição, não é alto rendimento e tudo mais, isso gera acho que baixa aquele medo de fazer parte. Né? Os licenciados que focam no público feminino, por N fatores, conseguem com certa facilidade trazer cada vez mais meninas para o programa. E aí, falando do camping especial, eu acho que o grande resumo é esse, era a carência, nunca foi oferecido isso. Nunca teve isso. A gente brincou até que a quadra é delas, né? Era a hashtag a quadra é delas. E só o Daniel Soares ficava na quadra. O Daniel Soares é o diretor de operações da NBA. E em alguns momentos, porque na verdade era só professoras da rede. A gente trouxe a Ebony, que é uma ex-jogadora da WNBA, hoje trabalha na NBA Academy, é um projeto fantástico, ela está desenvolvendo basquete feminino lá. Todas essas experiências fora da quadra, psicóloga de esporte, Hortense e Paula, cara, no bate-papo foi fantástico. Lili, Adriana, cara, todas, boa parte das jogadoras aí de carreira, de medalha, enfim, pela seleção feminina, transitando o tempo todo. Então, assim, quando você olha isso e, de novo, faz disso um produto, oferece da melhor forma, entendendo o consumidor. Então, tem os cuidados máximos no detalhe do uniforme, o detalhe da segurança que era mulher, da motorista do ônibus que era mulher. Então, tudo foi pensado de uma tal forma para que tivesse esse momento delas. E eu tenho
certeza, posso falar com toda tranquilidade que eu tenho certeza que marcou a vida de todas elas. E isso agora, naturalmente, começa a gerar novos e novas oportunidades e vai aumentando toda a participação do feminino. Né? Foi a primeira vez que a WNBA se envolveu numa ação assim externa, né, com basquete na parte de desenvolvimento, enfim, também outro marco muito especial. Entendendo esse propósito, hoje a NBA pega esse modelo para futuramente, claro, pós-pandemia, replicar nas outras unidades de basketball school do mundo. E assim a gente vai conduzindo, né? Então, assim, eu faço questão de colocar 3 professoras em especial, além da Adrianinha e da Alessandra, que eu acho que foge da regra aí. Tem 3 professores que desde o início, desde quando a gente fechou os contratos com as escolas delas, elas levantam essa bandeira desde o ano passado, e isso ficou comigo, né? De fazer algo assim, de novo, não tinha noção da amplitude. A NBA compra a ideia junto, a NBA não é minha cliente, a NBA, nós somos uma coisa só, é uma parceria mesmo. A gente comemora junto, sofre junto e vai para cima junto. Então compramos essa ideia em conjunto. Nós temos uma assessoria de imprensa fantástica também para fazer dessas histórias cada vez algo mais incrível. E aí, quando você monta esse Dream Team aí, o negócio flui melhor. Não, perfeito. Arthur, a gente está quase chegando aí no final aí da nossa live aí. Galera aqui, não perca, depois nós vamos salvar, se Deus quiser, ela no IGTV não acontecer nada, ela estará no IGTV e no nosso canal do YouTube a partir da semana que vem. Arthur, falar de uma paixão sua que é o esporte escolar, por isso que eu deixei ele por último aqui, para a gente bater esse papo nosso aqui. Você acredita que ele vai crescer após a pandemia? Você tem conversado já com as escolas aí? Qual o cenário que a gente encontra aí desse esporte escolar? Mas eu vou colocar uma pitada a mais aí, porque assim, a gente sabe que 80%, 88%, dependendo de onde a gente for buscar essa fonte, nós estamos falando de escolas públicas, onde existe uma grande defasagem aí, né, operacional, de valores, enfim, né, de valores, quando eu digo de dinheiro, né, envolvido aí para material, enfim, para estrutura. Qual a sua opinião, cara, depois da pandemia? Como é que vai estar esse esporte escolar crescendo? Eu tenho colocado muito, né? Eu levantei essa bandeira de que talvez a pandemia tenha trazido uma oportunidade única do esporte ser visto como educação. Única. Eu falo única justamente porque, infelizmente, né, a educação, ela está sendo impactada, né? O processo formativo das crianças está sendo impactado, né? Não tem como. De novo, quando a gente fala da construção de valores, né? Respeito, ética, enfim, tudo que o esporte pode trazer. O esporte é uma ferramenta muito importante para dar suporte nisso, né? E toda essa engrenagem, hoje ela pode ser colocada de uma forma mais evidente para a escola. Então, quando a escola percebe que talvez a experiência, vamos lá de novo, a palavra experiência, do aluno não vai ser a melhor dentro da escola, porque não vai poder abraçar o amiguinho, porque vai ter a separação, vai ter a cabine, vai ter não sei o que, a máscara, tal, não sei o que lá. Mas ela vai voltar para a escola, se não for agora em agosto, setembro, outubro, algum momento vai voltar. E a gente sabe que isso vai levar um tempo. A única forma dela se divertir em algum momento, por mais que a gente evite o contato físico, por mais que tenha o quadradinho na quadra e cada um no seu canto, é o esporte. Porque nem no recreio ela vai poder se divertir. Aliás, o recreio vai ser pior, porque é um tempo ocioso que ela está ali. Cara, nós fomos crianças, a gente viveu isso. Perfeito. Né? Então a gente vê uma bolinha de papel no chão, a gente saia chutando, passando debaixo da perna do outro. Então não pode fazer isso. Será que o esporte não pode ser oferecido dessa forma? Então, quando a gente vem com protocolos, com toda a base de segurança para trazer essa conscientização para os pais, respeitando que o pai pode não entender de uma forma positiva, faz parte, né? Não tem uma verdade absoluta nisso, enfim, mas são composições que a gente pode fazer. A gente entende que o esporte tem esse momento mágico daqui para frente. De novo, cabe aos profissionais de educação física
entenderem dessa forma, levantarem essa bandeira e entendendo como essa engrenagem funciona dentro da sua respectiva instituição, fazer com que isso seja ofertado da melhor forma possível. Como gestor da NBA Basketball School, a gente tem feito isso, tem levantado essa bandeira, tem tentado trazer essa conscientização. Algumas unidades já refletiram sobre isso e estão abraçando a causa, que para nós é muito especial. E o curioso, né, positivamente falando, é o volume de pedidos de licenciamento que acabam surgindo. Claro que é menor do que antes, né? Não vou ficar fantasiando o mundo, mas continua recebendo. Eu tenho gestores de rede de ensino que nos procuram, têm nos procurado, no sentido de, pô, vamos deixar tudo pronto, a hora que puder voltar, a gente vai lançar a NBA como um diferencial de retorno e tal, porque vocês estão fazendo esse movimento todo. Vamos embora, vamos fazer. Então, esse é um movimento que está acontecendo. Para não me estender mais aí, eu trago sempre um olhar, né, dos números da educação no Brasil. Eu tenho sido enfático nesses dados também. O Brasil tem 130 mil escolas, 63% dessas escolas não tem sequer área de lazer, quanto mais área esportiva. A gente está falando de mais de 20 milhões de crianças que estudam em algum lugar que não tem onde se divertir. Imagina chutar uma bola, arremessar uma bola ou fazer qualquer coisa. Não existe. São 20 milhões de crianças que são impactadas nisso. Seria muito fácil a gente olhar isso de uma forma negativa, apertar o stop, desligar e buscar uma outra forma de viver, ou a gente buscar com toda a energia que a gente tem como bons viventes do esporte, transformar e mudar essa história. Então depende de cada um de nós, depende desse movimento, depende da nossa resiliência, em fazer com que cada escolinha que a gente consiga, aí em cada canto do Brasil, consiga trazer uma metodologia esportiva, trazer essa reflexão do esporte. 1, 2, 5, 10, 100 crianças, a gente vai mudando o nosso país dessa forma. Então, com projetos privados, a parte das escolas públicas, existe sim uma reflexão em relação a isso, tá? Eu tenho visto alguns movimentos, claro que ainda embrionários, mas quando a gente fala embrionário, numa pancada que são os estados, né, na quantidade, então isso naturalmente vai ter impacto expressivo lá para frente. A gente só não pode deixar essa bola cair. A gente tem que manter essa energia lá para cima para que as próximas gerações possam ter essa vivência, poder se tornarem seres humanos cada vez melhores, tendo esporte na vivência deles. Não, sensacional. E olha, agora você lembrou de dados muito importantes. Você esqueceu alguns números agora, esses dados aqui muito fortes, que é extremamente importante a gente, cada um de nós, levar esses números e tentar reverter esse quadro, né? Cada um pintando com o seu pincel, com a sua aquarela aí, de uma forma que a gente consiga fazer um cenário mais bonito pela frente. 2 minutos, falta 2 minutos. 1 minuto para você me falar. Quais são os projetos novos da Fit Sports, Arthur? Oh, meu Deus, vamos lá. Bom, a gente estava também pré-lançamento aí pré-pandemia, o lançamento da Play Volley, que é um projeto, cara, também muito mágico, com o Giovanni Gavel, outro que a gente já não sabe nem quantas medalhas tem, de tantos títulos e tanta história que esse cara fantástico trouxe para nós. Hoje está no nosso time aqui também, com um projeto pronto para ir para o ar. A gente vai lançar ele agora mesmo com pandemia, colocar ele no mercado de novo com esse mesmo olhar de quando voltar com essa estrutura. O próprio Giovanni está 100% envolvido nisso, na questão pedagógica, que é o DNA dele, vai. O Fórum 360, que era um filhinho ali de casa que a gente estava operando, até começou impulsionado pelo basquete. Agora, nessa pandemia, a gente fez esse movimento todo com as 10 edições, que foi muito fantástico, e agora já se desmembrou para um primeiro produto, e por isso ele virou um produto com um parceiro que queria a nossa gestão para tratar de clube-empresa no futebol, e dali a gente vai desmembrar para outros conteúdos. A natação é um que não sai da minha cabeça, claro, né? Meu cheirinho de cloro não sai da pele aqui. Enfim, e aí agora a gente tem aí negociado com outras metodologias esportivas para partir para uma expansão maior no mercado, né? Hoje a gente tem algumas negociações em andamento. Espero em breve poder anunciar para o mercado. Certamente vão ser projetos muito especiais, porque tem sempre o mesmo DNA.
metodologia, esporte como educação e transformação das crianças e jovens do Brasil. Maravilha, galera. Esse foi o programa Spot Show 225 com Arthur Borelli, CEO da Think Sports. Arthur, pode contar conosco para qualquer um desses lançamentos aí. Um forte abraço, Arthur. Boa, valeu, obrigado, grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado a Falou, todos aí. galera.